Continuando as nossas aulas aí de língua portuguesa, e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós tratamos na última aula, que é referente a vozes verbais. Agora, detalhe: vozes verbais praticamente nós encerramos, né? Nós vimos todas as peculiaridades, todas as formas que a banca gosta de cobrar, né? Então, observe que é um assunto fácil a princípio, né? Pô, você vai lá, o sujeito pratica ação, voz ativa, né? Sujeito que recebe a ação, voz passiva. Você vai observar que não é tão simples assim esse assunto, né? A banca, ela pode explorar esse assunto de diversas maneiras. Ela pode fazer diversos tipos de pergunta, como eu mostrei para vocês. E com relação ao assunto de hoje, ele não está tão ligado a vozes verbais, né? Mas a estrutura que a gente vai trazer para vocês hoje, ela é muito parecida com a voz passiva sintética, né? Na voz passiva sintética, vocês lembram da última aula, nós temos a partícula si. Essa partícula si, ela tinha um nome, né? A partícula si, ela tinha não, ela tem um nome, né? A partícula si, ela tem um nome. A partícula si, ela tem um nome. E esse nome que nós demos ontem era de partícula apassivadora. Tudo bem? Esse é um nome. A partícula passivadora, ela só se refere à voz passiva sintética. Tranquilo. Porém, essa partícula si, ela tem uma outra denominação. Ela também pode ser chamada de índice de indeterminação do sujeito. Veja bem, a partícula si, ela também tem um segundo nome. Ela pode funcionar como índice de indeterminação do sujeito. O nome é extenso mesmo, o nome é esquisito mesmo desse jeito, ok? Então, muitas vezes o aluno que nunca viu isso, né, cai na prova, a partícula C está funcionando como índice de indeterminação do sujeito. O aluno já fica com medo. Se ele nunca viu aquilo ali, ele já não sabe. Mas é muito simples, ok? Só o nome mesmo que assusta. Até porque vocês é para estarem com uma boa base sobre transitividade verbal, sobre verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo. Se você tem essa base, você vai observar que esses dois modos de se utilizar a partícula si é bem tranquila, né? Então vamos aos exemplos, né? Só visualizando é que a gente consegue ter uma melhor noção do que eu estou falando. Então assim, ó, consertam-se bicicletas. Eu tenho aqui o verbo se, ou eu tenho aqui o verbo consertar, acompanhado da minha partícula se. Pessoal, aqui está o primeiro macete. Encontre o verbo, você vai encontrar o verbo e vai encontrar a sua partícula se. Disso aqui você vai fazer um corte. Corta aqui, ó. Faz esse corte, ok? Por que, professor, esse corte? Porque desse corte para frente é o que vai dizer se esse se é uma partícula passivadora ou se esse se é um índice de indeterminação do sujeito. Vamos lá. Pessoal, já utilizando esse meu terceiro exemplo aqui, eu vou ter aqui, ó, precisa-se, eu tenho o verbo precisar e eu tenho aqui, ó, vou separar, separei aqui mesmo. Depois do se, separa. Beleza. E agora, professor, o que eu faço? Você simplesmente vai procurar depois do se, depois da partícula se. Tem preposição? Ok? Eu separei o meu verbo e identifiquei o se. Separei o meu verbo e separei também o se. Fiz o corte aqui, ó. Fiz o corte. Depois aqui desse corte, tem preposição aqui, ó. Depois do se, tem uma preposição aqui? Tem preposição? Ok? Essa é a pergunta. Nesse caso aqui, ó, comportam-se. Eu observo que bicicleta, depois aqui de bicicleta, não tem
preposição nenhuma, ok? Não tem preposição. Já aqui embaixo, eu tenho uma preposição, ok? Eu já encontrei uma preposição aqui, ó. Professor, ela tem que vir aqui? Sim, ela tem que vir aí, ok? Por quê? Porque é o verbo que está precisando dessa preposição, ok? Tá, professor, e agora? Pessoal, se não vier preposição alguma, esse ser aqui, ele vai ser ela vai ser uma partícula apassivadora. Por que, professor, vai ser uma partícula passivadora? Porque, veja bem, pessoal, a voz passiva, tanto a voz passiva analítica, e é claro, se eu tenho uma analítica, ela vai poder ser passada para sintética, como é o caso aqui, eu tenho uma voz passiva sintética, eu só consigo passar da voz ativa para a voz passiva se o verbo for um verbo transitivo direto. Só isso. Professor, e se for verbo transitivo indireto? Se for verbo intransitivo? Nessas duas situações, pessoal, o verbo, a oração, ela não pode ser passada para a voz passiva. Ok? Ou seja, a voz passiva, ela só ocorre com os verbos transitivos diretos. Somente isso. Professor, e o verbo transitivo direto e indireto? Não. Nesse caso também. Por quê? A parte que vai passar para a voz passiva é a parte do verbo transitivo direto. O indireto não. Somente a parte do verbo transitivo direto é que vai passar para a voz passiva. Ok? Então, de modo geral, eu somente terei verbo transitivo direto passando para a voz passiva. Verbo transitivo indireto, verbos intransitivos e os verbos que indicam estado. Esses verbos aí, eles não passam para a voz passiva. Ok? E aí, nós já temos uma situação em que a banca ela pode explorar de você. Ela pode colocar lá a alternativa A, B, C e D. Né? Ela pode colocar lá 4 enunciados e dizer assim, ó, qual desses enunciados, letra A, B, C ou D, eu posso passar para a voz passiva. Aí o aluno vai querer pegar lá agente da passiva, sujeito, passivo, vai fazer aquela transformação toda e não vai conseguir. E nem precisa ele fazer isso, porque basta ele observar qual das minhas alternativas possui um verbo transitivo direto. Alternativa A, B, C ou D, qual delas possui verbo transitivo direto? É justamente aquela estrutura, aquele enunciado, é que eu vou poder marcar como capaz de passar para a voz passiva, seja voz passiva analítica, seja para a voz passiva sintética. Então, esse nosso primeiro conhecimento aqui é de que somente verbos transitivos diretos é que podem passar para a voz passiva. E somente esse assunto a banca já pode explorar de você esse conhecimento. Tudo bem? E aqui embaixo, pessoal, o que nós teremos? Precisa-se de cozinheira. Esse verbo, eu já falei para vocês, ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, é um verbo que necessita de complemento com preposição. Está aqui a minha preposição, ok? E como eu acabei de falar para vocês, se somente o verbo transitivo direto pode passar para a voz passiva, isso quer dizer que nesse meu terceiro enunciado, eu não tenho uma voz passiva sintética. Ok? Não tem. Ok? É uma outra estrutura. Observe que elas são muito parecidas, mas ela é uma outra situação, é outra estrutura. Não tente colocar nada referente à voz passiva nesse caso. Ok? Por quê, professor? Porque nesse caso, esse se
aqui, ele não é uma partícula apassivadora, nesse caso. Como eu tenho um verbo transitivo indireto, esse se, ele não é uma partícula apassivadora. Ele será um índice de indeterminação do sujeito. Esse é o nome desse se. Professor, só essa palavrinha aqui, só esse se aqui, ele tem esse nome todo aqui, índice de indeterminação do sujeito? Sim, somente esse se, ele tem toda essa classificação. Esse é o nome dele neste caso. Bom, se esse se está aparecendo para um verbo transitivo indireto, para um verbo intransitivo, ou para um verbo de ligação. Como assim, professor, verbo de ligação? Veja bem, pessoal, nós vimos, né, só separando aqui, nós vimos os verbos, né, os verbos que indicam estado. Tudo bem? Verbos que indicam estado. Esses verbos que indicam estado, eles têm um outro nome, que é chamado de verbo de ligação. É a mesma coisa, verbos que indicam estado, verbo de ligação, praticamente é a mesma coisa. Então, o índice de indeterminação do sujeito, que nós estamos trabalhando aqui, ele funciona tanto para verbos transitivos indiretos, ele serve para verbos de ligação, ou os verbos que indicam estado, ou também para os verbos intransitivos também, ele funciona para esses três tipos de verbo. Então, se você percebeu que eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho um verbo intransitivo ou um verbo de ligação, eu terei o chamado índice, o índice de indeterminação do sujeito para esses três tipos de verbos. Ok? Índice de determinação do sujeito. As pessoas se espantam, né, com o tamanho desse nome, dessa classificação, mas esse é o nome dele, ok? E eu tenho aqui a partícula passivadora que só vai somente acontecer quando eu tiver uma voz passiva sintética, e a voz passiva, de modo geral, ela só ocorre com os verbos transitivos direto. Pessoal, você vai me perguntar assim, mas professor, por que é chamado de índice de determinação do sujeito? Presta atenção agora. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto, quando eu tenho um verbo intransitivo e quando eu tenho um verbo de ligação, esse verbo aqui, com essa partícula, o sujeito dele será sujeito indeterminado. O sujeito será indeterminado. Mas, professor, o senhor falou que o sujeito indeterminado ele só ocorre quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural. Né? Quando lá, pularam o muro, né? Jogaram uma pedra. Né? Eu tenho aí o verbo pular e eu tenho o verbo jogar. Pularam, jogaram na terceira pessoa do plural. Então, eu não sei quem praticou essa ação, mas alguém praticou. Por isso que ele é indeterminado. Tranquilo. Mas só que não tinha como eu explicar naquele momento que nós trabalhamos sujeito, isso aqui para vocês, sobre a partícula se. Né? Então agora nós temos conhecimento da voz passiva, que ela possui o se indicando partícula passivadora, e agora eu tenho conhecimento que o se ele estiver ligado a um verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação, se esse se estiver ligado a um desses três verbos, eu terei o se funcionando como índice de indeterminação do sujeito. Portanto, nesse caso, a minha oração possui um sujeito indeterminado. Então, por isso que somente agora nós estamos trazendo mais esse caso de sujeito indeterminado.
Porque agora nós conseguimos entender como que funciona esse se. Beleza? Então, observe que eu não posso dizer, nessa minha primeira estrutura aqui, ó, consertam-se bicicletas. Ah, professor, qual é o sujeito aí? O sujeito é bicicletas. Ok? O sujeito é bicicletas. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Bicicletas são consertadas. Porque esse aqui é a minha voz passiva analítica, ó. Voz passiva analítica. Verbo ser mais o verbo principal, ok? E aqui é o meu sujeito. Bicicletas são consertadas. Aí eu vou passar da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Consertam-se bicicletas. Nesse caso aqui, eu tenho um sujeito, que é a palavra bicicletas. Ah, professor, então quer dizer que nessa aqui de baixo precisa-se de cozinheira? O sujeito é indeterminado, não é cozinheira? Não. Então observe que a banca pode explorar isso de você. Ah, nessa frase aqui embaixo, eu tenho um sujeito. O sujeito é cozinheira. Está errado. Porque a gente acabou de observar que esse se está funcionando como índice de determinação do sujeito. Ou seja, eu tenho um sujeito indeterminado. Já na voz passiva, sintética, eu terei uma partícula passivadora, funcionando com o verbo transitivo direto, e nesse caso aqui, o meu sujeito será bicicletas, porque se eu transformar essa voz passiva sintética em voz passiva analítica, eu observo que bicicletas é o meu sujeito. Eita, professor, tá uma rabiscadeira danada aí. Tô começando a entender, mas essa rabiscadeira aí tá me deixando meio desnorteado. Então vamos fazer mais exemplos para a gente melhorar a nossa visão, né? Próximo exemplo, necessita-se de servente. Tranquilo, vamos lá. Necessita-se, está aqui o meu verbo, está aqui a minha partícula, vou fazer a minha separação. Já percebo de cara que eu tenho a minha preposição bem aqui, ó. Bom, se eu tenho a minha preposição, o verbo necessitar, ele está pedindo essa preposição, né? O verbo precisar, ele está pedindo essa preposição. Portanto, aqui eu tenho verbo transitivo e indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, muitas vezes a banca vai só perguntar isso de você. Esse se, ele é chamado de partícula passivadora? Aí você não. Ele é um índice de indeterminação do sujeito. Pronto. Acertou a questão, né? Se ele é um índice de indeterminação do sujeito, aqui eu tenho um sujeito. Não é essa parte aqui não, tá? Nesse caso aqui, a minha frase, o sujeito é indeterminado. Pronto. Indeterminado. Essa é a minha análise. Próxima questão. Abriram-se vagas. Então, aqui separo. Eu observo que não tem a presença de preposição aqui, ó. Não tem a presença de preposição. Esse verbo, ele não está precisando de preposição. Isso quer dizer que esse verbo aqui, ó, ele é um verbo transitivo direto. Okay? Se ele é um verbo transitivo direto, essa minha partícula aqui, ó, esse se, ele é uma partícula passivadora. E essa oração, professor, tem sujeito indeterminado? Não, essa minha oração aqui, ó, vagas para professor. Vagas para professor é o meu sujeito, que no caso é sujeito simples. Tudo bem, pessoal? Então, estamos conseguindo entender? Espero que sim, né? Então vamos lá. Precisa-se de cozinheira.
Verbo precisar, já porto direto, já busco aqui, ó, já coloco a partícula se em evidência, já observo a presença da preposição de, já coloco o verbo transitivo indireto e já observo que o sujeito dessa minha oração aqui é um sujeito indeterminado, né? Por que é um sujeito indeterminado? Porque esse meu se, ele é um índice de indeterminação do sujeito. Ok? Destruíram-se os bancos. Novamente, recorto, verbo se. Eu observo que aqui, ó, não tem a presença de preposição. Portanto, esse meu se aqui, ó, ele é uma partícula apassivadora. Essa minha estrutura aqui, ela está na voz passiva sintética. E esse aqui é o meu sujeito. Então observe que a banca ela pode perguntar várias coisas aqui para você, várias, né? Querer trocar a classificação do se, dizer que ele é índice de indeterminação do sujeito, se funcionando como partícula passivadora, ainda tem o se ainda, que ele funciona como, né, pronome reflexivo, né? Pronome reflexivo. Miraram-se, né? Por exemplo, calma, a gente ainda vai ver. Vamos consolidar isso aqui primeiro, depois nós vamos partir para o último tipo de voz, né? Que nós temos a voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Voz reflexiva só depois, que é bem simples, mas vamos tentar entender isso aqui primeiro sobre índice de determinação do sujeito e partícula passivadora e as suas decorrentes classificações. Ok? Vamos lá. Agora, vamos para as pegadinhas, né? Pegadinha de prova. O que que a banca pode ainda mais explorar sobre esse assunto? Então, observe que tem assunto que nós exploramos pouco, né? Nós entramos pouco na profundidade de alguns assuntos. Mas esse aqui, especificamente, ele é especial porque ele agrega vários conhecimentos, né? Sobre a questão de transitividade verbal, ele trabalha sobre a questão das vozes verbais, ele trabalha sobre a questão de, né, sujeito da oração, classificação do sujeito. Então, observe que é um assunto que agrega vários outros assuntos, por isso da sua importância. Tudo bem? Por isso que você tem que saber. Então, olha só, você é acostumado lá nos nossos eventos, assim, registre-se, joga-se, vende-se. Sempre nós estamos trabalhando com o verbo mais a partícula se. Tudo bem? Mas só que nós podemos ter esse tipo de estrutura aqui, ó, em que eu tenho o verbo e a partícula se ela vem antes. A partícula se ela vem antes. Em vez de eu colocar assim, ó, vê-se uma pessoa na rua, eu tenho não se vê uma pessoa na rua. Aí você vai perguntar assim, mas professor, por que que o se ele ficou aqui antes do verbo? Ou seja, por que que aqui eu tenho uma próclise, né? Nós vamos observar lá em colocação pronominal, que é o assunto que nós vamos trabalhar sobre essa questão de onde colocar os pronomes, ok? Ou as partículas. E nesse caso aqui eu observo que esse se ele está sendo atraído pela palavra não. Os advérbios de negação, né, nós vimos advérbios, os advérbios de negação, ele puxa a partícula para antes do verbo. Essa aí é uma das regras de colocação pronominal. Então, observe que eu tenho aqui a presença do verbo, mais a partícula se, ela está aqui, ó. Eu vou cortar da mesma maneira como se o se estivesse aqui, ok? Eu observo que aqui eu não tenho preposição, não tem preposição, né? Nessa minha estrutura aqui, ó, unindo. Portanto, esse se, ele vai ser uma partícula apassivadora, ok? Porque aqui eu tenho um verbo transitivo direto e esse aqui é o meu sujeito. Ok, pessoal?
Eu trouxe esse exemplo só para você observar, para você não ficar tão preso assim, verbo e partícula, verbo e partícula. Muitas vezes essa partícula pode vir antes do verbo. E aí você vê, só porque mudou a posição, muitas vezes o aluno ele se embanana todo no dia da prova. Ah, não, o professor não explicou desse jeito, não. Ele só explicou quando registre-se, joga-se, vende-se. Agora, quando coloca se vende, o aluno já não sabe fazer. Mas é a mesma coisa. Correto? Aí, olha só outra pegadinha que nós temos. Né? Outra pegadinha. O aluno ele vai seco, né? Ele vai seco, ele vai assim, ó. Não, o professor ensinou o seguinte. Eu pego o verbo, encontro a partícula se e corto. O aluno ele vai seco desse jeito. Aí ele fala, ah, não, já encontrei uma preposição bem aqui. Então, se eu encontrei uma preposição, esse se, ele é uma índice de indeterminação do sujeito. Aí você erra. Mas por que, professor, está errado? Por que não é índice de determinação do sujeito? O senhor acabou de ensinar isso para a gente e já está trazendo um negócio diferente. Calma. Você vai continuar cortando aqui. Tudo bem? Mas observe que esse de manhã é uma locução adverbial. É uma locução adverbial. Nós trabalhamos isso nas aulas passadas. E o que eu falei para vocês? Que as locuções adverbiais, elas vêm acompanhadas de preposição. Então observe que quem está pedindo essa preposição não é o verbo admirar. Ok? Não é o verbo admirar que está pedindo essa preposição aqui, não. Ok? Na verdade, essa preposição ela está aqui porque ela está formando essa locução adverbial com a palavra manhã. Ou seja, a locução adverbial aqui eu poderia retirá-la, eu posso retirá-la, e como que vai ficar a minha frase? Admiram-se o alvorecer. Aqui sim, eu tenho a minha estrutura porque o verbo está pedindo. Admira-se o quê? O que eu estou admirando? O alvorecer. E esse termo aqui, o alvorecer, não tem preposição, ok? Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto e isso aqui é uma partícula apassivadora. Então, pessoal, muito cuidado com essa preposição que forma a locução adverbial. A Consuplan, ela não pede, ela não vai apelar tanto com vocês assim. Quem gosta de fazer utilizar essa locução adverbial para justamente confundir a análise do aluno é a FGV, FCC e a CESP. E em determinados tipos de prova, assim, quando ela quer realmente testar se o aluno realmente aprofundou o assunto, ela cobra dessa maneira. Ok? Mas é só para ficar a título, né, de conhecimento de vocês, já que nós estamos tratando tudo sobre essa parte de vozes verbais. Então fica aí o alerta quando nós encontrarmos uma locução adverbial. Por isso que você tem que ter bem consolidado o seu assunto sobre locuções adverbiais e advérbios de modo geral. Tranquilo? Leram-se na escola. Separo aqui, ó, os livros. Então, quando eu digo aqui, ó, leram-se, eu tenho que observar que na escola, esse na também é uma preposição, não é isso? E quando eu falo na escola, isso aqui também é uma locução adverbial, né? Uma locução adverbial de quê? De lugar. Então, o que que os alunos leram? Eles leram os livros. Então, os livros é o complemento do verbo ler. Portanto, aqui ó, não tem preposição. Se não tem preposição, verbo transitivo direto. O se é uma partícula apassivadora. Ok? E aqui
Aqui sim, reclama-se, corto, reclama-se de quê? De tudo. Né? Reclama-se de quê? De tudo é o que nós reclamamos. Então aqui sim eu tenho uma preposição, eu tenho um verbo transitivo e indireto. Esse aqui sim é um índice de indeterminação do sujeito. Portanto, aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Correto? Então, aqui nós trouxemos algumas peculiaridades que podem confundir o aluno com relação à posição da partícula se e quando houver a presença de locuções adverbiais que há a presença de preposição, porque aí você pode analisar a estrutura de forma totalmente diferente e possivelmente você vai marcar a questão incorreta. Ok? Professor, entendi tudo. Vamos fazer aí algumas questõezinhas aí só para nós encerrarmos essa nossa aula? Vamos lá. Questãozinha tranquila. Assinale a seguir uma oração sem sujeito. Nossa. Ah, tá. Isso aqui, na verdade, foram aquelas duas... aquela questão que nós fizemos que eu deixei as duas, a letra D e a letra E, sem responder, né? Eu deixei essas duas sem responder. Falei para vocês que nós precisaríamos de conhecimento sobre essa partícula se, né? Então aqui, ó, eu corto aqui o verbo consertar acompanhado da partícula se. Nesse caso aqui, ó, observe que o relógio, né, não tem preposição, não tem preposição. Portanto, esse se aqui, ó, ele é uma partícula apassivadora. Portanto, aqui, se ele é uma partícula apassivadora, aqui eu tenho o meu sujeito. E naquela questão lá que nós trabalhamos, volta lá, ele quer a estrutura que a oração seja sem sujeito. Pessoal, só olhando para cá, se eu tenho aqui a partícula se e eu tenho outro se aqui, ou eu terei sujeito, ou o meu sujeito ele é um sujeito indeterminado. Né? Então eu não vou conseguir ter a partícula se e a partícula se uma oração sem sujeito, como nós acabamos de observar. Ou ele será sujeito simples, como nós encontramos aqui, ou eu tenho aqui, ó, vive-se feliz, que também é que aqui, ó, é o se, vive-se, né? Aqui eu tenho um verbo intransitivo. Portanto, aqui eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, ou seja, aqui o meu sujeito é indeterminado. Pronto. Ou seja, com a partícula se, independente do que ele seja, não ia dar jamais oração sem sujeito. Tudo bem? Então, por isso que eu falei logo para vocês, ó, essas duas respostas, que é a letra D e a letra E, não são as nossas respostas, mas nós precisaremos de um conhecimento mais para frente, que foi justamente o que nós vimos sobre vozes. Ok? Assinale a oração sem sujeito. Novamente, nós deixamos de analisar essa questão aqui, ó. Constroem-se casas, né? Então aqui eu tenho construir casa. Eu observo que aqui, ó, não tem a presença de preposição, então esse meu se ele é uma partícula apassivadora. Esse meu verbo aqui ele é um verbo transitivo direto e casas de repouso é o meu sujeito. Né? Também deixamos de analisar somente essa alternativa D com relação à oração sem sujeito. Nem precisava eu analisar, fazer toda essa análise, porque eu já sei que quando eu tenho essa partícula se, ou eu terei um sujeito simples, ou eu terei um índice de determinação do sujeito. Ok? E por hoje nós encerramos nossas aulas. Na próxima aula nós vamos trazer mais exercícios, mais questões e com certeza assuntos novos para você. Bons estudos e até a nossa próxima aula.